Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um mundo um pouco diferente do nosso. Imagina o mundo como se ele fosse uma rocha extremamente rígida e coesa. Mas no meio dessa rocha começa a nascer uma espécie de uma planta. E essa planta começa então a adentrar pela rocha e criar fissuras. Isso é basicamente a Idade Média. A Idade Média era uma sociedade extremamente hierarquizada, rígida, dura, coesa, estável. Mas, em um determinado momento, as coisas começam a mudar. E essa planta começa a crescer no meio da rocha, até criar determinadas fissuras. Hoje, então, eu gostaria de convidar vocês para essa viagem, numa mudança da Idade Média para a Idade Moderna. Quais os impactos que isso tem na nossa vida hoje, o que isso representa para nós e como nós podemos aproveitar essas transformações para a nossa realidade. Ok? Então, estamos aqui com o nosso 7º ano para fazer essa apresentação para vocês. Poderia começar se apresentando aí, o nome de cada um? Meu nome é Gabriel. Meu nome é Bruno. Meu nome é Laura. Meu nome é Luísa. Meu nome é Federico. Meu nome é Panal. Meu nome é Isadora. Meu nome é Vinícius. Meu nome é Maria Luísa. Ok, vamos lá então. O que foi a Idade Média, pessoal? Foi uma época onde existia o sistema principal era o feudalismo, que era extremamente rígido, como ele funcionava. Funcionava da seguinte forma: tinha o dono das terras, que emprestava essas terras para os nobres, que ganhavam essas terras em troca e protegiam os donos das terras, e tinha os camponeses, que trabalhavam dentro dessas terras. Que em troca deles trabalharem, eles recebiam comida e um lugar para morar. Ok. Esse período foi entre 5 ao 15. Qual o século que foi o feudalismo? 15. Ok. O feudalismo era um sistema social e também político, onde os donos das terras que emprestavam, né, as terras para quem fazia mão de obra, né, não existia tanto uma troca de poder. Então não era tanto uma troca assim de poder, era troca de favores entre eles. Vamos dizer que na Idade Média nós não podemos considerar que tem uma escravidão, porque você tem uma relação ali onde o senhor não pode vender a pessoa como no processo de escravidão, né? Então, ok. Além disso, outra coisa que eu queria falar é que também existem duas divisões da Idade Média, que é a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média ela veio primeiro, que é do século V ao X, e a Baixa Idade Média é do 10 ao 15. Ok. Por que é chamado de Baixa Idade Média o final dela? Porque é quando a Idade Média começa a decair devido a problemas de fome e crises como a peste negra. Enquanto a Alta Idade Média estava no seu auge, quando começou o feudalismo, como é que é o nome? O comércio, né, em si. E o grande poder da Igreja Católica, que na Alta Idade Média, a Idade Média inteira, né, mesmo. A Igreja Católica tinha poder total pelas pessoas. Ela era influente, ela ficava acima dos reis, e porque os padres e papas eram os únicos que conseguiam interpretar a Bíblia, que era considerada a única verdade absoluta. O Papa tinha tanto poder sobre aquela sociedade que um Papa, por exemplo, podia invocar cruzadas e etc. Alguém mais? Bem, uma das coisas que eu fiquei me perguntando, ouvindo vocês falarem, é o seguinte: essa sociedade, ela se estabeleceu por longos 1000 anos aí, né? Como foi apontado por vocês. O que faz com que uma sociedade se transforme, né?
como que essa sociedade se transformou? Quais foram os motivos que fizeram com que ela viesse a ruir? Essa rocha quebrar. Eu acho que o principal motivo é a mudança de mentalidade, que é o conceito da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Essa mudança de mentalidade aconteceu muito, principalmente por causa da igreja. Por causa que a igreja antigamente nessa época era a única maneira tecnicamente de saber, e as explicações eram feitas pela igreja. Só que aí, quando começou a ter, por exemplo, a peste, a fome, as pessoas começaram não acreditar só na igreja, começaram a buscar pensamentos próprios. Além disso, também teve a cisma do papado, que foi quando teve 2 papas ao mesmo tempo e depois chegou até ter mesmo 3 papas. Isso fez as pessoas começarem a questionar mais ainda. Se eles eram a palavra de Deus, a verdade, então por que eles estavam tendo brigas entre si para descobrir quem que seria o verdadeiro papa? Ok, isso cai em um descrédito, né? Naquela sociedade. O que mais que vocês acham aí que fez com que a sociedade medieval viesse ser superada? Eu acho Acho que a mudança de mentalidade é um ponto importante de ser. Eu acho que também Eu acho que também o surgimento de novos pensadores que eles impuseram a opinião deles, porque as pessoas elas não faziam isso por medo da igreja, porque tudo era condenado, né? Tudo era considerado você tá indo contra as ordens de Deus, né? Então, com o surgimento de pessoas que conseguiam se impor contra a igreja, como por exemplo Lutero, que foi quem começou o movimento protestante, ele se impôs. E ele não revogou o que ele disse. Já Galileu Galilei, que também tinha pensamentos que iam contra os pensamentos da igreja, ele revogou o que ele disse. Uhum. Tinha o exemplo também de Nicolau Copérnico, que ele tinha suas próprias ideias, como que a Terra girava em torno do Sol e que ela era redonda, mas ele só revelou seus pensamentos no dia de sua morte. Quando ele da igreja. Também com a queda constitucional, que fez com que muitos artistas e filósofos levassem manuscritos antigos até a Europa, que mostrou para a população que os gregos já sabiam, como, por exemplo, já tinham a ideia de democracia e também da Terra ser redonda. Além disso, uma das coisas principais para o fim uma das coisas que é principais, obviamente, é o feudalismo. E como que isso daí foi quebrado? Além da mentalidade, o principal ponto para quebrar o feudalismo foi as cidades, ou conhecido também como burgos, que as pessoas começaram a migrar muito para lá. Principalmente por causa de liberdade, também entender suas coisas, como artesanato e esse tipo. E as cidades começaram a cada vez ficar mais ricas, com mais pessoas. E também existia uma lei muito interessante, que era se uma pessoa escapasse dos feudos e ela ficasse 1 ano e 1 dia escondido, sem pegarem ela é uma pessoa livre. Os feudos, as pessoas do feudo, os feudo, não gostavam muito de como completava esse tempo. Então eles chamavam pessoas para matar eles. Só que muitas vezes a cidade escondia para irritar esses nobres e conseguir mais mão de obra. E esses grupos também tinham as corporações de ofício, outras que eles fossem assalariados. Ok. Fazia mais sentido, né? Sair de um campo extremamente pobre, com pouca oportunidade de mobilidade social, Miserável, só que vocês. e agora ir para a cidade Mais e oportunidade. ter mais oportunidade. Esse é um dos grandes motivos que faz pessoas saírem de um lugar para ir para outro, uma melhor condição de vida, né? O Bruno também falou sobre os ofícios. É interessante que os ofícios naquela época, eles faziam um papel de meio que dar um amparo para as pessoas que trabalham naquela profissão. Toda vez, tipo, um ferreiro, ele tinha que ser do ofício dos ferreiros. Aí, tinha sempre um parâmetro para eles, por exemplo, qualidade das coisas que eles podiam vender, dependendo do seu trabalho, do ofício que você está. O que iam vender? Essas organizações fizeram isso. Eles eram divididos em 3 modos, né? Não, 3 grupos. 3 ordens.
Os camponeses, os nobres e os papas da igreja. Ok. Tem uma coisa importante aí que vocês falaram, que é o seguinte: na Idade Medieval, por ser uma idade majoritariamente rural e ter a ver com feudalismo, o que denuncia se uma pessoa ela tem poder ou não é a terra, né? Mas agora, A riqueza da época. Agora virou. com o renascimento urbano, o que seria então ser rico ou ter posses nessa sociedade? Uma coisa que aumentou ainda mais a riqueza e o tamanho das cidades foi quando começou a abrir muitas rotas comerciais, por exemplo, para a Ásia, por causa das cruzadas, etc., que reabriram o comércio e trocas com o Oriente. Isso permitiu trazer várias especiarias, como seda, alguns outros alimentos, coisas desse tipo, que aumentou ainda mais o comércio nas cidades. Ok, esses mercadores começaram a se utilizar do dinheiro agora, não mais da terra, né? Ainda sobre essa questão da mudança de mentalidade, eu queria que vocês definissem, né, alguém definisse para a gente, o que é o teocentrismo e o antropocentrismo. O teocentrismo é uma ideia de colocar Deus no centro e tudo ter relação com Deus e Deus ser o mais aclamado. É uma mudança que foi mudada por antropocentrismo, que foi um modo de pensar em que a humanidade estava no centro, valorizando a humanidade e deixando Deus de lado sem falar que ele não existe, focando na humanidade. Ok. Isso me lembra aquele movimento chamado de Renascimento, né? Nós tivemos o Renascimento urbano, como vocês já falaram, mas nós também tivemos um Renascimento artístico, um Renascimento cultural. Alguém poderia falar um pouco sobre o Renascimento para a gente? O Renascimento, ele foi um modo de pensar diferente, porque ele foi logo depois da Baixa Idade Média, onde estava muito em conflito, muita desorganização. Logo depois da Baixa Idade Média, teve essa mudança de pensamento, que começaram a colocar o ser humano no meio, o ser humano no centro. Então, quando se muda uma forma de pensar, se muda também uma forma de se expressar. E daí entra os novos métodos artísticos, as novas formas de se expressar, como na arte, na escrita, e em peças teatrais também. Nas pinturas, começaram artistas como Leonardo da Vinci e... A gente pode lembrar aí dos Tartarugas Ninjas, né? Sim. Prezavam por apresentar nas suas artes coisas tridimensionais, mais realistas. Na literatura, prezavam por apresentar aventura, romance, e não histórias com um destaque em ser um final ou com milagre ou sobre pecados, mas sim sobre um tema real. Eles deixaram de ser divinas e passaram a ser mais terrenas. Ok. Eu queria falar que essa mudança aconteceu, como o Gabriel tinha falado sobre aberto para Constantinopla, que trouxe eles estavam considerando os renascentistas, antropocentristas, consideravam que essa Idade Média que aconteceu era uma idade meio que das trevas, como eles consideravam. Eles achavam que o modelo a ser seguido era o modelo greco-romano. A antiguidade clássica. A antiguidade clássica. Então isso acabou se espelhando na arte também, onde antes, durante a Idade Média, acabou sendo uma arte diferente da que acabou do Renascimento, que era uma arte que buscava mais proporções, realismo, coisas desse tipo, por causa que as artes clássicas buscavam isso antigamente. O Renascimento artístico foi dividido em 3 períodos, o período 300, 400 e 500. Do período 300 foi no século XIV, que foi quando as obras que mais eram feitas eram obras ligadas à parte religiosa, mas com o pensamento humanista passaram a focar mais na parte física e mental do ser humano.
no período 400, que foi no século XV, ele foi o surgimento do realismo e o aperfeiçoamento também, que as obras elas ficaram mais realistas do que no período 300. E também a popularização da tinta a óleo, que era uma tinta que, como ela demorava mais para secar, isso ajudava os artistas a terem mais tempo para trabalhar na obra. E um grande pintor dessa época, um grande artista, foi Leonardo da Vinci, que pintou a Mona Lisa, que é uma das obras mais estudadas e que não se sabe ainda se ela está sorrindo ou não. E o período 500, que foi o período do século XVI, que foi quando a família Medici, em Florença, ela ajudava todos os artistas com comida, com trabalhos. E aí o povo de Florença expulsou essa família de lá. E os artistas ficaram pensando para onde eles podiam ir. Aí eles pensaram em Roma por causa da Igreja Católica. E eles foram para lá, que foi quando Roma virou o grande centro artístico. E um artista muito importante desse período foi o Michelangelo, que pintou o teto da Capela Sistina. Ok, tem aquela imagem da criação de Adão, né? Deus com o dedo estendido e Adão com o dedo recuado ali, né? E uma coisa desse período de Michelangelo é que ele não queria pintar a Capela Sistina. Ele se considerava um escultor. Então ele não concordou em pintar a capela, ele não gostava que caísse tinta no seu rosto, entre outros fatores. E também o berço do Renascimento era a Itália. Na Itália também houve um negócio um fator muito importante que existia, que era o mecenato, que era a prática que os nobres investiam em artistas, financiavam artistas para fazer obras de diferentes tipos. Fazer autorretratos, esculturas, entre outros tipos de artes. E a pintura da Capela Sistina também, ela retrata Deus se esforçando para tentar se conectar com a humanidade que representa Adão, e a humanidade representada por Adão não se esforçando, não ligando para Deus e fazer esse contato. É simbólico, né? Isso é um pensamento moderno, porque se fosse uma pintura na Idade Média tentando expressar esse amor de Deus pela humanidade, com certeza não seria uma pintura onde Deus estaria se estendendo para o ser humano. E sim, talvez não se tocando. Ok. O humanismo renascentista, ele teve muita valorização da razão, né, do ser humano. E os humanistas, eles estudavam filosofia, literatura, ciência e a antiguidade greco-romana. E eles usavam isso para representar a sociedade. Então, que nem a pintura de Michelangelo, ela representava que muitas vezes o ser humano, ele não ele não tende a se esforçar para estar mais perto de Deus. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, os humanistas, eles não eram ateus. E eles, se não me engano, eles concordavam, né, com eles acreditavam Mas valorizavam a humanidade. Uma coisa que eu queria até lembrar com vocês aqui essa ideia de que o ser humano ele é o centro de tudo, né? Como nós temos um homem vitruviano, por exemplo, do Leonardo da Vinci, que ele está dentro de formas geométricas e ele está ali no centro. Essa mentalidade tem um impacto. Eu lembro que na aula nós chegamos até a conversar sobre, por exemplo, sobre a valorização de árvores e etc. Vocês se lembram desse exemplo que eu dei em sala de aula, que deixa claro que o homem de fato é a medida de todas as coisas? Sim, porque como você explicou, por exemplo, você deu o exemplo da árvore, que a árvore ela não seria valorizada pelos seres humanos porque ela só estaria ali, ela só existiria. E os seres humanos, eles dão valor na árvore, por exemplo, porque a árvore produz oxigênio, né, e tal. E então, se a gente não existisse, a gente não ia dar valor para aquilo. A gente não cria medida, a gente é a medida. E, por exemplo, usando esse exemplo da árvore, tem duas formas de se pensar nisso. Nós que damos valor à árvore, mas a gente também, nós que quebramos a árvore. Então, por exemplo, quando a gente fala que a gente é a medida de tudo, é o ser humano falando de si mesmo. Porque é o modo dele de pensar. Ele tem sã consciência sobre aquilo e a importância na humanidade.
Eu ia falar um negócio que eu acho interessante, que eles também pensarem que o ser humano é perfeito, as coisas do tipo ser no centro do universo, essas coisas. Também é interessante por causa que eles também acreditam isso, por causa que eles consideram a gente, né, como está escrito na Bíblia, e a gente é a obra perfeita de Deus. Ah, é interessante essa consideração, né, de que por isso que a religião ela não tá fora dessa cena, né? Porque, aliás, é uma passagem de uma sociedade que acredita totalmente em Deus. Não que o humanismo não acreditasse, mas que tudo envolve Deus. Tudo envolve pecados, milagres. Sim. Para uma sociedade que prezava por pensamentos humanistas, o ser humano no meio. Vamos lá então, eu gostaria de ouvir também o Frederico. Fala aí, Frederico, o que é que chamou a atenção aí nas nossas aulas? Você tem alguma coisa aí para contribuir com a gente? Só a peste negra, que quando aconteceu a peste negra, eles usavam uma máscara que tinha um bico longo. E nessa máscara tinha ervas para para eles não sentirem aquele cheiro podre que tinha. E eles usavam madeira queimada de laranjeira para ver se curava os doentes. Essa máscara que eles utilizavam não ajudava em nada eles não contraírem essa doença. Porque a doença era feita a partir de tudo. Mas A mentalidade deles pensava em um cheiro transmitia a doença, e que era uma coisa feita por Deus. Sendo que Era uma punição de punição de Deus. Sendo que hoje a gente sabe que era só falta de saneamento básico. Eu ia falar um negócio que é interessante, que eu já ouvi falar que eles, mesmo eles não estando protegidos por causa do que eles acreditavam que eles estariam protegidos, sabia que quem utilizava essa roupa na hora que estava utilizando essa roupa não era infectado por causa que a roupa cobria o corpo inteiro, impedindo que as pulgas chegassem na pele. Então meio que tipo, não tinha como eles pensar, porque se funcionava quando eles estivessem usando, então eles ainda continuavam com aquela não era esse mentalidade. propósito, Não era esse propósito. Sem querer. Muito bom. Esse tom que vocês trouxeram me lembrou um livro que chama Os Reis Traumaturgos, de um historiador chamado Mark Bloch, que ele conta exatamente isso. Considerou-se durante muito tempo que os reis tinham poderes divinos. E as pessoas se aproximavam com feridas no corpo perto do rei, e o rei orava por elas, impunha a mão sobre elas, e as pessoas de fato eram curadas. Mas depois, com várias investigações históricas a respeito das fontes e etc., chegaram à conclusão que as pessoas que iam para próximo do rei, elas tomavam banho, elas eram cuidadas, e então, quando o rei impunha a mão, de fato ela era cuidada, porque o problema da pessoa era uma questão higiênica. Mas naquele momento, na mentalidade das pessoas, acreditava-se que o rei estava imbuído de um poder divino. Bem, mas para nós não nos delongarmos muito, né, tem algumas outras considerações que eu gostaria que vocês comentassem aqui, especificamente, né? Falamos sobre toda essa derrocada da Idade Média, falamos um pouco sobre essa questão do Renascimento. Agora eu gostaria de falar, então, um pouquinho sobre o nascimento dessa modernidade e os eventos que aconteceram para o surgimento dessa modernidade, como, por exemplo, dentro da Reforma Protestante e as grandes navegações. Vocês poderiam dar alguma contribuição aí? considerar que a Idade Média era uma grande muralha. Aí houve três fatores que fizeram que essa muralha caísse. Sendo a imprensa, a queda de Constantinopla e a descoberta da América. Ok. A Reforma Protestante, ela já tinha um pé ali no caminho, né? Porque já tiveram outras pessoas que tipo, tinham o mesmo pensamento de quem começou o movimento, né, protestante, que foi o Lutero.
que ele era um estudante, que ele estudava na Alemanha, e ele foi para Roma, que ele tinha virado padre, né? E aí, ele começou a ver que a igreja estava cobrando indulgências, vendendo relíquias, pra meio que tirar o nome das pessoas do purgatório. E ele começou a ver que aquilo não era certo. Porque era tipo pedaços de papel, estátuas, coisas que não iam tirar o nome das pessoas do purgatório. Nem o nome dos parentes, familiares delas. Então, ele começou a falar isso na igreja. Quando ele voltou para a Alemanha, ele começou a falar isso na igreja dele. Na igreja que ele era padre, né, no caso. E aí ele pregou na porta da igreja as 95 teses que ele tinha criado, né? E aí ele queimou a bula papal em praça pública. E aí a igreja começou a ir muito atrás dele, né? Começou a perseguir porque ele estava indo contra os princípios da igreja. E o objetivo dele nunca foi criar uma nova religião, né? Só que ele achava muito errado o que a igreja fazia. E a igreja não ia mudar, assim, de um dia para o outro. Então, ele traduziu a Bíblia para o alemão. Ele conseguiu ter acesso à Bíblia, traduziu a Bíblia para o alemão. E as pessoas começaram a ter acesso à Bíblia e elas começaram a ver que haviam várias interpretações diferentes da Bíblia. E como que as pessoas começaram a ter acesso a essa Bíblia? A igreja conseguia censurar, criticar essas línguas, porque eram muitas gráficas, imprimindo milhares de livros diariamente. Enquanto o monge faz um livro em um ano, a imprensa faz 10 no mesmo período. O que a Isadora falou das relíquias não eram realmente relíquias verdadeiras. Eram conhecidos de valor, porque as relíquias verdadeiras estavam em outros locais. Uhum. E voltando ao assunto da queda da Idade Medieval, com a Constantinopla vieram os manuscritos antigos, com a imprensa abriu as ideias, e com as navegações, que foi o descobrimento da América, fez com que abrisse o mundo, e fez que a muralha medieval caísse, desse passo ao novo tempo, que foi o Renascimento, o socialismo e O Renascimento, o capitalismo. capitalismo. E também o cérebro ele foi acolhido pelos príncipes, né? Que estavam cansados de pagar tanto impostos da igreja. E aí, nisso, ele criou a igreja luterana, que foi, acho que a primeira igreja, né, protestante. E também, seguindo essa ideia das indulgências, pelo que diziam entre os 12 apóstolos, os 18 estavam enterrados em Roma. Essa foi uma das piadas do Lutero, né? Sobre isso das Américas que o Bruno falou, Portugal e Espanha fechou um trato com um trato de Tordesilhas. E eles desenharam uma linha imaginária no Atlântico. E as terras do leste pertencem a Portugal e as do oeste à Espanha. Na prática, Portugal ficou com a África, a Ásia e o Brasil, descoberto em 1500. Ok. Eu ia falar um detalhe interessante sobre uma curiosidade, né, sobre a prensa, que o criador dela morreu pobre por essa invenção. Ela foi criada a partir de um espremedor de uva para fazer vinho, prensa de uva para fazer vinho, que ele alterou e fez seus processos, e um dos acionistas dele, como eu posso chamar, acabou meio que tomando Financiador, né? financiador, acabou meio que tomando essa ideia dele para ele, Fazendo que ele morra pobre. fazendo que ele morra pobre, e o financiador ficando mais rico ainda. Uhum. É tipo como se o cara tivesse criado, sei lá, internet, né? Exatamente. É interessante. Ok. Bem, o que mais que vocês poderiam me dizer A aí descoberta sobre... das Américas, né? Só aconteceu por, entre aspas, um erro de cristão, espanhóis. Porque eles acreditavam que a Terra era redonda. Tentaram dar Se eles volta. fossem para o oeste, eles chegariam às Índias, à Ásia. Mas não foi o que aconteceu. Eles avistaram uma nova território, mas não era a Índia, e sim a América. Nas Américas já havia um povo habitando, que eles deram o nome de índio, e lá eles foram escravizaram esses indígenas e futuramente também os africanos.
Ok. Então, nós temos aí 3 grandes acontecimentos fundamentais, né? Que para o nascimento da modernidade aí. Ao mesmo tempo, uma das coisas que vocês estão apresentando é que a partir do momento que você lança um escrito sobre a mão das pessoas, que agora a Bíblia não vai ser só lida em latim, não será mais traduzida só em latim, mas você vai ter ela na língua inglesa, na língua alemã, na língua holandesa. Isso faz com que as pessoas não precisem necessariamente recorrer à igreja para suas interpretações, como bem disse o Fernando. Então, quer dizer, a fé, que era um espaço extremamente público e institucional voltado pela Igreja Católica Apostólica Romana, que tinha o domínio da cultura, da educação e da religião, agora ela se torna uma fé de cunho. Então, vou fazer algumas provocações para vocês, e óbvio, para quem está em casa também nos assistindo, né? E gostaria que alguns de vocês pudessem participar. A primeira pergunta, então, para vocês é: se você pudesse pegar alguma coisa da nossa sociedade e colocar isso que nós temos hoje naquela sociedade medieval, o que você acha que traria o maior impacto possível naquela sociedade? A medicina como remédios. Se fosse acessível a todos, revolucionaria naquela época porque seria algo muito fácil de usar para se curar. Agora, se estivesse na mão da igreja, ia ser muito caro. E assim, eu também acho que o conhecimento, né? Tanto conhecimentos geográficos, que o heliocentrismo foi lá para a Idade Média ser descoberto, realmente. E até hoje tem pessoas que não acreditam no heliocentrismo, né? E conhecimento histórico também, né? De outras sociedades antes deles. E eu acho que conhecimento Filosófico? Ok. Eu acho que a internet também, se você levasse pra Idade Média, ia revolucionar muito. Porque a nossa internet agora tá super normal aqui, né? Mas na Idade Média ia revolucionar muito. Sim, um meio de comunicação, né? Com certeza teria um impacto. Eu acho que a diversidade de religiões que a gente tem hoje, de modo de pensar, eu acho Nossa, que ia, sim. mudar muito a Idade Média. Porque iam ser diferentes perspectivas, diferentes interpretações da Bíblia, até pessoas que não creem em Deus, até ateus. Eu acho que mudaria muito as perspectivas da Idade Média. Catolicismo, tem candomblé, protestantismo. Mudar totalmente a dinâmica da sociedade da época. Ok. E se eu perguntasse para vocês alguma indicação para quem está assistindo a gente, alguém que vai fazer um vestibular, ou um pai e uma mãe que queira aprender um pouco mais sobre esse momento, vocês teriam alguma indicação de filme, livro, alguma coisa assim? Eu acho que um filme que eu gosto bastante, que eu gostei bastante, que inclusive você que indicou, é Coração Valente. Conta sobre a liberdade dos escoceses. E eu acho que tem uma frase que me marcou muito nesse filme, que é a história é escrita por aqueles que enforcam os heróis, né? Então é bem legal. Eu também acho bem interessante para quem vai fazer vestibular, né? Que geralmente esqueci agora o nome Pessoal do terceiro médio, do terceiro ano do ensino médio. Pedem muito aquela peça teatral, Alto da Barca do Inferno. E tem os livros também, tipo O Nome da Rosa, O Príncipe, Como Seria Sua Vida na Idade Média, que é bem legal também, que mostra roupas, imagens e etc. Ok. Porque Que mais? é um filme bem legal que é o Terno, né? Eu vi várias vezes sobre ele
podcast. Conquista do Paraíso também, que conta do Cristóvão Muito Colombo. bom. Esse daí vale a pena, hein? A Conquista do Paraíso. Tá? Muito boas as indicações de vocês, né? Eu indicaria aí o Ragnarok, né? O Ragnarok, porque eu acho muito interessante a batalha entre os deuses e os homens. É bom fazer a consideração de que é um anime, né? Período medieval. Não é sobre o período medieval, mas conta sobre os filhos. Isso. E o Nome da Rosa, que é um filme, ele também tem ele é um livro, na verdade, ele tem uma versão em filme também. Então, é bem legal. Bem, para nós encerrarmos então o nosso podcast, eu vou fazer uma provocação para você que está nos ouvindo, né? A sociedade, ela não muda, assim como nós não mudamos completamente a nossa personalidade quando nós fazemos 18 anos, quer dizer, uma pessoa com 17 anos e 364 dias, quando ela faz 18 anos, ela se torna uma pessoa extremamente responsável, a vida dela muda completamente, a história também ela é feita através de processos. As marcas são sempre uma maneira didática de nós entendermos períodos, mas a mudança, ela acontece gradualmente. Mas é fato, a história, ela se transforma. A provocação que ficaria para os nossos ouvintes, né? E também para todos nós é o seguinte: o que tem de velho na nossa sociedade que nós estamos tentando manter, reter, segurar, e o que tem de novo que nós relutamos em aceitar? Afinal de contas, se nós estivéssemos na Idade Medieval, nós nos pertenceríamos ao mundo antigo, lutaríamos para que esse mundo não passasse, então nós daríamos vazão às novas ideias, aos novos pensamentos, etc. O que tem de velho que está passando na nossa sociedade e o que tem de novo que está surgindo. Por isso, como eu sempre digo, história não é sobre o passado. História é sobre o presente, porque os nossos questionamentos e as nossas angústias são de hoje. Nós recorremos ao passado para fazermos aproximações, mas os questionamentos eles são feitos aqui e agora. Muito obrigado vocês que acompanharam o nosso podcast e até o próximo podcast. Vamos dar um tchauzinho pro pessoal? Tchau.